Olá, meu amigo e amiga. Estão acontecendo alguns fenômenos aqui no Brasil, especificamente com essas criaturas que habitam o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, que certamente serão objetos de muitas investigações no campo da ciência, da psiquiatria, da psicologia e, de repente, até no campo da paranormalidade. Porque é inacreditável, quanto mais a realidade se apresenta para algumas dessas criaturas, mais elas se refugiam nesse universo paralelo na extrema-direita. E aí, a extrema-direita do universo paralelo, o horizonte ali é infinito, para a insanidade infinita. Nada como termos esse espaço aqui para, pelo menos, para as pessoas que ainda não foram abduzidas completamente, enxergarem alguns personagens, como eles operam com a mentira, com o estelionato, e que já levaram uma série de pessoas para o abismo, para que outras pessoas não sigam o mesmo caminho, né? Vou trazer aqui também para vocês uma cena muito interessante que destruiu os extremistas de direita lá na Câmara, que os que ficaram ali dentro do plenário, certamente foram buscar um apoio psicológico, porque a pancada foi muito séria mesmo, né? Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, que está aqui no Universo Concreto, para que, antes de mais nada, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. Prestigie também nosso clube de membros, o nosso canal de cortes, eu sempre coloco esses links no primeiro comentário. E vamos seguir em frente, porque tem muita coisa acontecendo no nosso país, né? Agradecendo mais uma vez todos vocês que estão votando aqui no nosso portal. Já estamos numa outra fase, agora estamos classificados numa fase, e agora, para outra fase, eu vou contar aqui sempre com o apoio de vocês. É muito legal ter o nosso portal aí lá na frente, lá em cima, em evidência aí para cada vez mais as nossas vozes, as nossas reflexões aqui chegarem a mais pessoas, né? Então vamos seguir em frente. Olha que coisa curiosa, gente. Justiça francesa condena ex-presidente Sarkozy a 5 anos de prisão em caso de financiamento ilegal líbio. O Sarkozy é um político francês de direita, alinhado ali com as pautas tradicionais agora da extrema-direita na França. O que vai acontecer com o governo norte-americano? Vai ter sanção aos ministros da corte francesa também? Agora, a corte que faz justiça aqui contra aliados do Trump, é só no Brasil que tem esse problema, né? Então vamos acompanhar, né? Já que eles estão se metendo aí a serem a Suprema Corte Planetária, o que vai acontecer? Se não fizerem nada, e não vão fazer, isso vai demonstrar uma hipocrisia, né? Uma pilantragem ideológica que está por trás desses comportamentos desses personagens lá do governo Trump em relação ao Brasil. Daí a gente chega num personagem que poderia facilmente ser classificado como o membro da quinta coluna, né? A quinta coluna é o traidor, é o infiltrado, é o cara que está atrás, né? A expressão que surgiu na Guerra Civil Espanhola. Alguém que era o traidor, estava infiltrado. Pois bem, esse é o senhor Paulo Figueiredo, o estelionatário que saiu do Brasil com grana no bolso, deixou um monte de gente para trás, arruinou a vida de uma série de pessoas e continua arruinando, porque a trajetória dele é essa do Quinta Coluna. Essa matéria aqui de 2024 do Lauro Jardim. Indiciado pela Polícia Federal por golpe, neto de ex-ditador é multado em 102 milhões de reais por fraude em Trump Hotel, né? Esse é o senhor Paulo Figueiredo. Então, só é sócio da criatura, só dá grana para a criatura, só quem acredita nele é quem é muito ingênuo, quem é muito desinformado é muito trouxa, né? Ou quem acredita mesmo em seres de outras galáxias. Atualmente ele está com essa rabiola lá nos Estados Unidos, né? Recebeu dinheiro de um bandido chinês, refugiado nos Estados Unidos, 140 mil dólares, e está agora sendo investigado se não está sendo uma lavagem de dinheiro, porque, afinal de contas, quem é que presta serviço a um bandido chinês nos Estados Unidos, sendo um bandido bilionário, né? Então está encalacrado. Se vocês pegam os vídeos dele, de hoje, por exemplo, ele sempre pede uma graninha, né? Está pedindo uma graninha, porque como tem muita gente trouxa nessa extrema-direita, então as pessoas vão dando grana para ele. E ele continua dizendo que, olha, estão por cima da carne seca, estão ali meio que dando consultoria para Trump, e que o Lula e o Brasil vão se ferrar, o Alexandre de Moraes vão se ferrar, né? Só quem está na boa é do Bananinha, teu sócio aí, né? Esse está na boa, né? Vamos lá, um trechinho da fala dele de hoje.
Ó, e Não é embaixo possível aparece, que ó, não entendam. é você que garante meu trabalho, ó. E houve gente do entorno do Bolsonaro que acha que ontem, Ó, torne meu apoiador que de eu, $5 o por mês. Eduardo, quando a gente diz, não, se tiver que ir para Papuda, ele tem que segurar a onda. A gente está jogando o presidente Bolsonaro aos leões. Ora, seus idiotas, nós somos os únicos que estamos protegendo o presidente Bolsonaro. É, vai protegendo. Vocês estão protegendo muito bem. Estão protegendo muito bem. O senhor Paulo Figueiredo, vamos lembrar, né? Além de ter afundado uma série de pessoas, ter jogado um monte de gente no crime, que ficaram encalacrados aqui no Brasil, não conseguiram fugir, ele teve problema então com o Trump. Trump tirou o nome do hotel, que ia ser o nome do hotel aqui no Brasil, encalacrou os seus sócios, ficaram agarrados aí com a polícia e com a justiça. Depois ele virou colunista da Jovem Pan, encalacrou os seus colegas da Jovem Pan, quebrou a Jovem Pan, a Jovem Pan está ferrada por conta do que eles fizeram lá, encalacrou uma série de militares, insuflando esses militares, né? Olha, vamos fazer a tomada do poder e tal. Foi encalacrando todo mundo, encalacrou os canjicas que foram para frente dos quartéis, e agora está lá nos Estados Unidos encalacrando o Dudu Bananinha. Essas criaturas aqui vão fazendo esse proselitismo do universo paralelo. Ó, que o Trump está querendo dar uma volta no Lula, enfim. Vão acreditando nisso, para ver onde é que vocês vão. Vocês estão indo muito bem, né? Afundando todo mundo aí. E a situação de hoje foi essa, ó. Bolsonaro mostra insatisfação com ações de Eduardo e manda recado pro filho, do tipo, cala a boca, Magda. Você está me afundando, cara. Você está aí nos Estados Unidos, você está no bem bom, tá aí. E eu tô aqui preso, e vou ficar mais preso ainda. Quanto mais você está futucando aí, menos articulação sai para algum lugar para eu me escapar. E agora é o seguinte, ele é o Flávio Dino que mandou levantar o inquérito da Covid. Então, daqui a pouco vai vir bomba na minha cabeça de novo, e depois o Gonê vai levantar o negócio da Joyce, não vai poder ficar escondido, não. O pessoal lá do Tribunal de Contas, os aliados do Bolsonaro, tentaram dar uma roupagem no roubo que ele fez da Joyce, mas não vai dar, não. O Código Penal não foi revogado. Então, estão muito encalacrados. Aliados de Bolsonaro temem que Eduardo imploda acordo que ajude o pai no Congresso. Tá todo mundo falando isso. O Dudu Bananinha virou um personagem mais tóxico que o pai. Impressionante. Aliados avaliam que Bolsonaro toparia redução de penas com garantia de domiciliar. Então, estão pensando já em fazer um projeto de lei que diminua o volume de penas do Bolsonaro. E, enfim, olha, gente, tem uma longa estrada no meio dessa história e o elemento povo, o elemento insatisfação popular, mobilização popular, ficou mostrado nesse domingo. Se essa gente quiser anistiar esses vagabundos, criminosos, bandidos, golpistas, olha, a mobilização pode ser muito maior. Porque eu mesmo não estou afim de aceitar nenhum tipo de, enquanto membro da sociedade, eu não estou afim de aceitar nenhum tipo de acordo que libere alguém que quis destruir a democracia e quis acabar com a minha pessoa física, com as pessoas físicas que estão aqui no nosso Portal do José. Quis implantar aqui no nosso país um país cujo ídolo dele seria o brilhante Ustra. Então, para cima de nós não, para cima de Moá não vai dar, né? Vai, Dudu Bananinha, vai achando aí que vocês estão na boa. Publicou aí a PEC que o Senado enterrou, tentava criar mecanismos de proteção contra o regime de exceção. Vai falando esse negócio. E aí ele deu uma entrevista, gente. Essa aqui, eu acho que é a cereja do bolo do universo paralelo. Ele disse para esse jornalista aqui que se os Estados Unidos não ajudarem o Brasil, na visão dele, né, ou seja, destruir, interferir no Supremo Tribunal Federal, cercar a nossa economia, enfim, para liberar o pai dele, para o pai dele disputar as eleições, que 50 milhões de brasileiros podem sair do Brasil e irem para os Estados Unidos e que os Estados Unidos não iriam aguentar. Tanta gente saindo daqui para lá. A gente confira aqui, está na legenda aqui, é tão absurdo, tá? A legenda tem amarelo, mas eu vou colocar para vocês aqui, vamos lá. Why the deterioration of democracy and human rights in Brazil is so important. Because other way you are going to lose definitely Brazil for China. Sim, o Brasil seria capturado pela China, né, na cabeça dele aqui. Going to be isolated and only e que os Estados Unidos ficariam isolados, né? Tell you one matter about all of that, one issue that can come from that. We are all suffering with the biggest immigration crisis. Nós todos estamos sofrendo com imigração. O Brasil está sofrendo com imigração? Tá tendo problema com imigração aí na tua cidade, enfim, o Brasil está sendo invadido? Ever
that it is now happening in Venezuela. 25% of the country already left. Então ele afirma, não sei qual é a base dele, que 25% da população inteira da Venezuela saiu da Venezuela. Venezuela. If you bring 25% Aí for fala, se Brazil, você pegar o Brasil, né, a população nossa tem mais de 200 milhões de habitantes, né? we're talking about 50 million people. Oh, estamos falando de 50 milhões de pessoas, né? Então, não importa o quão forte é a sua fronteira. Doesn't matter how strong is your border, this will be a problem for the United States. Isso é um problema para os Estados Unidos, gente. 50 milhões de brasileiros indo para os Estados Unidos, hein? And then you are going to give a lot of minerals, rare earths, a lot of E o Brasil vai dar muitos minerais, muitos grãos para a China, né? things to China. And this is not a good thing to do because Então é o seguinte, essa é a fala do filhote, né? Do coisa ruim aqui, né? Olha, muitas pessoas, ex-bolsonaristas, estão falando aqui, olha, do que essa gente está fazendo, eles estão funcionando como cabo eleitoral do Lula. Muitas pessoas estão dizendo, Dudu Bananinha hoje é o cabo eleitoral do Lula mais eficiente. O Ottoni de Paula, que foi bolsonarista, fez um discurso na Câmara falando em alguns aspectos desses, né? Erros da extrema-direita. Eles que continuam a errar. Tarcísio de Freitas, feito por nós mesmos. Lula agradece a arrogância de se achar que nesse país você só pode ser conservador de direita se for bolsonarista. E se não concordar com Bolsonaro, você é 100% traidor. Meus colegas deputados bolsonaristas, Lula agradece pela falsa esperança que vocês estão gerando no coração do povo brasileiro de que Trump resolverá os nossos problemas, assim como vocês geraram de que os militares resolveriam os nossos problemas. Ah, Lula agradece o bolsonarismo, o deputado Eduardo Bolsonaro, assumir a responsabilidade pelas tarifas trumpistas que prejudicará o nosso agro, a nossa indústria, o nosso comércio e imporá sobre o Brasil vários e vários desempregos. Então vai. Enfim, a avaliação de quem está enxergando a realidade está indo nessa direção. E é o seguinte, na Câmara, gente, teve lá numa das comissões, estava lá a Comissão de Segurança, estava lá o deputado pastor Henrique Vieira e essa gente da extrema-direita. O Bilinski, que é aquele que foi envolvido num episódio que resultou morta a sua companheira, né, com vários tiros, enfim. A coisa que, quando é levantada, isso transtorna o deputado. Valentão só fala gritando. O Vieira, ele fez uma intervenção dizendo, olha, estou falando olhando para a sua cara, para os seus olhos, mas você não tem coragem de me olhar nos olhos. Gente, foi uma pancada generalizada. E ele seguiu falando coisas como essas aqui, ó. Vamos colocar. Falando calmamente, chega a ser irônico. O senhor é marcado por falas histéricas, provocativas, gritos e bater na mesa. Porque você não precisa me empurrar, não. Eu sei que você tem... Não precisa me empurrar, não. Você sabe que eu nunca vou brigar com você. É claro que até porque você, se você faz o que faz a mulher, imagina o que você faria O que comigo. eu faço em mulher? O que eu faço em mulher? Isso, fala. E aí foi mostrado aqui, né, o vídeo teve esse encaixe aqui dele agredindo aqui o Guga Noblar. Você viu? Por que você tá pegando meus Por quê? Ué, você tá beijando o Chuchuca agora. Você me acha violento? Vai perder a linha, né? Por que você me acha violento? Estratégia típica de autoritários. O senhor não é assim. Chega a ser ridículo. Aliás, as nossas falas, às vezes, no meio, no desenvolvimento e no fim, nós aumentamos o tom de voz pela empolgação. Eu sempre achei suas falas curiosas, porque Vossa Excelência conseguia a proeza de começar gritando, desenvolver gritando, terminar gritando. Portanto, falar em gentileza e perdão aos meus ouvidos soa apenas como hipocrisia e estratégia sorrateira de se fazer de vítima. Pegue a taquigrafia. Minha equipe filmou tudo e eu vou repetir agora. Eu cobrei Vossa Excelência olhando nos seus olhos porque tenho coragem para isso. Cabra macho. Vossa Excelência está olhando na diagonal para baixo e agora ouvindo ao telefone e agora bebendo água porque foge de um diálogo comigo, porque não tem capacidade para isso. Vossa Excelência, diante das minhas falas, ri de forma alta, isso é ridículo. Um sorriso, como diria, né, o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de uma outra tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. Alô?
E Vossa Excelência, diante das minhas falas, se levanta, deixando a cadeira da presidência vazia. Foram estas as duas falas que eu falei, que eu pronunciei sobre Vossa Excelência. Qualquer pessoa sabe que isso é verdade. Qualquer pessoa sabe que esta é uma postura absolutamente arrogante. Tomara que minha equipe esteja filmando, porque é a prova. É a prova. Eu estou falando agora e Vossa Excelência estava possivelmente fingindo que estava ouvindo o áudio e agora fingindo que está respondendo uma mensagem. Eu estou falando há 3 minutos e Vossa Excelência não conseguiu olhar nos meus olhos. É disso que eu estou falando. Isso, na minha opinião, é imaturidade emocional, ressentimento. Lá no fundo deve ter uma pessoa muito insegura, cheia de necessidade de validação, ressentimentos, inseguranças, medos, não deve provavelmente gostar de si e precisa utilizar o mínimo de poder para se impor. A psicanálise explica, Vossa Excelência. Por trás de práticas fascistas tem individualidades inseguras. Mas sabe qual é a boa notícia? Todos nós somos inseguros. Todos nós carregamos fragilidades. Todos nós temos eventualmente problemas de aceitação. O que nós precisamos é olhar para isso e ter uma postura positiva e saudável. Vossa Excelência não. Sublima os seus medos, sublima os seus traumas, sublima a sua necessidade de aceitação, de validação e transforma tudo em violência. Transforma tudo em sarcasmo, transforma tudo em ironia, transforma tudo em provocação. Eu, sinceramente, não quero, não vou e não me pronunciei sobre o seu passado, mas sobre o seu presente. Olha, esse é o momento. Está ali se locomovendo, vai em direção à porta, deu uma pequena risada, o outro não vou citar funcionários que eu respeito. É isso, é isso. Gente, foi um massacre. Ele falou mais, tá? No nosso canal de cortes eu tenho colocado alguns trechos dessas falas lá no Congresso Nacional, né? Então, para a gente não ficar o nosso papo aqui muito longo, vou terminando por aqui, lembrando que amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu vou trazer um ex-ministro de Lula aqui para falar coisas muito interessantes. Não perca, fica aí no mistério aí, tá? Às 10 horas da manhã, super live aqui no nosso Portal do José, tá legal? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!